Salve, salve, rapaziada dos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Bom, acho que vocês já me conhecem, eu sou o Thiago, estou aqui para mais um vídeo nos dois canais. Então, se você ainda não é inscrito, cara, já vou passar aquele protocolo padrão dos canais, que é: se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui que a gente faz, porque aqui tem vídeo de manhã, de tarde, de noite. Temos live pós-jogo, live com convidados, setoristas de outras equipes adversárias, convidados vascaínos também. Então, assim, se você quer ficar sabendo de tudo isso... Ah, e também, ó, outra coisa, caso de alguma coisa urgente, alguma coisa que precisa ser noticiada na hora no noticiário do Vasco, também temos vídeos de madrugada, enfim, todos os horários que vocês precisarem da gente, nós estaremos lá para noticiar vocês, né? Deixar vocês a parte aí de tudo que acontece dentro do Vasco da Gama. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like para mandar para mais pessoas e não esquece de compartilhar com aquele grupo de vascaínos seus lá do WhatsApp, lá do Telegram, para aumentar cada vez mais a família Mário Coelho Vasco. Beleza, rapaziada? Então, ó, seguinte, está dado o recado, temos dois assuntos para conversar hoje. Hoje eu vou fazer a análise do gol do Palmeiras, que eu acho que vocês já bem conhecem, que é uma coisa padrão aqui nos vídeos. Eu sei que é um pouco chato fazer a análise do gol adversário, mas acho que ajuda a gente a ter uma real noção do que aconteceu no lance para que chegasse aquele momento. Então, cabeça um pouco mais fria, né? Eu acho que dá para a gente ter um pouco mais essa noção e também falar sobre o boletim médico do Vasco, coisa que, ó, a gente chegou a noticiar lá nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter. Então, se você ainda não segue a gente nenhuma das duas, segue a gente lá no Mário Coelho Vasco no Instagram e Mário Coelho Vasco no Twitter, beleza, rapaziada? Que a gente tá apurando tudo e deixando vocês informados por lá. Caso ainda não tenha saído o vídeo com a notícia, com certeza tá lá nas nossas redes sociais. Então, bom, o Vasco tem um desfalque super importante para a partida. Quem diria que a gente estaria chamando de desfalque super importante, mas no final de contas que é o Lucas Freitas, cara. O Lucas Freitas não estará disponível, inclusive já voltou para o Rio de Janeiro mais cedo, depois dessa sequência aí. Logo depois da partida contra o Palmeiras, ele voltou ao Rio de Janeiro por causa de uma lesão parcial na fáscia plantar do pé direito do jogador. Então, para iniciar o tratamento de forma urgente, ele já retornou às dependências do clube para começar ali a tratar dessa lesão na fáscia plantar. E provavelmente o Luiz Gustavo será o nosso titular para a partida contra o Puerto Cabello. Já entrou no segundo tempo e jogou na partida contra o Palmeiras. Inclusive, eu acho que tem algumas questões aqui de erro do jogador no lance do gol. Coisa pouca, mas acho que vale a pena explicitar para vocês. E outro jogador, que eu acho que o pessoal está na dúvida, que saiu lesionado, mas não ao ponto de desfalcar a gente, de preocupar para a partida seguinte, foi o Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto sentiu um desconforto na posterior da coxa, mas os exames não apontaram nenhuma lesão estrutural no músculo, então ele continua com o grupo e provavelmente será a opção para a partida lá na Venezuela. Beleza, rapaziada? Então é isso, eu acredito que esse seja o boletim médico. Na verdade, para não falar que já acabou, o Felipe terá, digamos assim, dois reforços da base do Vasco para também serem opções para o treinador ali no banco de reservas, que são o Lincoln e o Zucarello, que vão se juntar ao grupo agora em Brasília para treinar. Afinal, o Vasco treina hoje ainda, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, o Vasco treina hoje, viaja amanhã para Venezuela, para assim, quarta-feira, pegar o Puerto Cabello. Então, o Vasco treina hoje no CT do Brasiliense, lembrando disso, e a dupla estará disponível para o jogo contra o Puerto Cabello, como disse. Então, rapaziada, dadas essas informações básicas de boletim médico, que você, como disse, já encontra em todas as nossas redes sociais, em todos os nossos vídeos, vamos começar a análise do gol, né, cara? O infortúnio, né, cara? O erro individual, mais um erro individual, mais um infortúnio, que possibilitou o Palmeiras a chegar no nosso gol. O jogo foi 1-0 magro, e assim, o Vasco mesmo jogando em casa, jogando com um mando, mas fora de casa, digamos assim, jogando em campo neutro, não vence. Enfim, não vence, e a gente segue aí numa toada parado. O Vasco está estagnado nos 7 pontos na tabela, em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Mesmo que o campeonato tenha começado agora, a gente sabe que é uma situação muito complicada. Enfim, temos aqui o primeiro frame, cara, digamos assim, o primeiro slide da saída de bola. O Vasco faz aquela saída de bola com o Hugo Moura chefiando a saída de bola,
E eu vou ser bem sincero, eu não acho o Hugo Moura esse jogador grosseiro com a bola, como as pessoas dizem. Não é? Eu acho que existe mais uma questão, um preconceito do jogador por ele ser um primeiro volante, um volante mais destruidor. A gente tem esse conceito de que ele é mais grosseiro com a bola no pé, mas eu não acho que o Hugo Moura seja esse cara, não. Eu acho ele um jogador, óbvio, ele não é um tecnicista da bola, ele não é um mago, não é aquele cara que esconde a bola super bem, mas é um jogador que faz assim, eu acho que ele faz o básico bem feito, mas eu acho que nesse lance ele não fez. Enfim, vamos lá. Aqui o Vasco faz aquela saída de bola com o Léo Jardim, que é ruim com os pés, querendo ou não. Até na reposição de bola, ele é um goleiro que não tem aquela precisão na reposição. Então ele rola a bola curta para o Hugo Moura sair e aqui ele está de frente para o lance, tanto para o João Vitor quanto para o Luiz Gustavo, aberto aqui na ponta, que já tinha entrado no lugar do Lucas Freitas. O Lucas Freitas se machuca no final do primeiro tempo, se eu não me engano, assim como o Lloyd. E, enfim, aqui o Hugo Moura está de frente para os dois. A gente tem o Matheus Carvalho aqui, mas certamente fora do frame aqui, né? Fora do print do slide, nós temos jogadores do Palmeiras pressionando também, ou prontos para pressionar um passe no Matheus Carvalho, que também seria muito prejudicial, porque ele serviria aqui basicamente como uma parede. Você está de costas para o gol adversário, você provavelmente, se girar, vai ter a companhia de um ou dois jogadores do Palmeiras e a chance de perder essa bola é gigantesca. Então o certo aqui seria ele dominar e soltar rápido em alguma das pontas ou voltar a bola. Então o passe aqui não é indicado, a gente sabe muito bem disso. Então o Hugo Moura teria que decidir entre uma das pontas, né, uma das laterais aqui pelo João Vitor e o Luiz Gustavo. O João Vitor geralmente tem aquela coisa de já dominar carregando a bola. O Luiz Gustavo, confesso que vi muito pouco do jogador, mas ele também carregou bastante a bola na partida de ontem. Digo que vi muito pouco no sentido de carreira total, né? Não sei se é uma característica do jogador ter essa saída em velocidade. Então, o Hugo Moura demorou um pouco para tomar a decisão aqui na minha visão. Você tem 3 jogadores do Palmeiras em pronta saída para pressionar. E é justamente isso que o Richard Rios faz. Richard Rios é um volante, um segundo volante, né, um segundo homem de meio campo ali do Palmeiras, e ele está claramente bem adiantado, pronto para fazer essa saída apertadíssima no Hugo Moura, com velocidade e fisicalidade. O Hugo Moura demora para tomar a decisão e não sei se ali na hora, no momento, naquele milissegundo de ter que ir para um lado ou para o outro, ele acaba girando o corpo para a esquerda de saída de bola. Ou seja, ele certamente vai sair essa bola no Luiz Gustavo. Ele está olhando para a bola nesse momento, olhando para a bola não, desculpa, ele está olhando na linha de passe, né, para o Luiz Gustavo e pedindo para o Luiz Gustavo se apresentar para jogar. Qual que eu acho que foi o erro do Luiz Gustavo que eu comentei com vocês um pouquinho no começo, um pouquinho mais no começo do vídeo, que eu acho que tá acontecendo aqui. Ele está muito adiantado na minha visão, tá? Eu acho que isso é algo treinado, os dois zagueiros estarem na ponta da grande área, mas eu acho que nesse momento, quando ele gira o corpo e vê o time do Palmeiras prontamente subindo, ele tem que voltar e dar essa linha de passe para o Hugo Moura, dar essa opção, dar tempo de pelo menos rifar a bola. Cara, que o Hugo Moura, ele vai ter muito pouco tempo para tomar qualquer decisão. Ele tá carregando a bola. Eu sei que tá parado, a gente pode pensar, pô, mas ele poderia ter chutado. Mas aqui, gente, tem que pensar, o lance estaria rolando, tá em velocidade. Então, para ele correr e chutar essa bola, ele provavelmente chutaria uma bola mascada, o que não é o indicado. Essa bola pode cair muito bem no pé do Estevão de novo. E um passe aqui, nesse momento, na perna esquerda do Luiz Gustavo, também pode indicar uma antecipação do Estevão, que é um jogador muito veloz mesmo. Então, ele pediu a linha de passe e carregou mais um pouco essa bola. Então, na minha visão, o Luiz Gustavo deveria ter voltado dessa linha que ele está fazendo, né, dessa ponta da grande área, deveria ter recuado um pouquinho mais para dar essa opção de passe direto para o Hugo Moura, mesmo que lateralizado, para ele rifar a bola ou tentar a bola no Lucas Piton. Ou o Hugo Moura, no caso, já teria que virar para o lado e tomar a decisão rápida, ter feito o passe forte. O que eu acho que não foi a decisão ideal do jogador, né? Eu acho que ele não quis fazer isso e carregou mais a bola. Assim, o Richard Rios se aproximou, pressionou, o Hugo Moura teve que puxar a bola mais para a pequena área e tentou dar o passe de forma desesperada. A gente sabe que ele tentou dar o passe de perna direita, que eu acho que era a perna mais próxima da bola, então ele tentou de qualquer maneira se livrar dela, e você vê que aqui nesse momento o Luiz Gustavo está voltando, coisa que já era para ele ter feito.
Porque agora não tem muito o que o Hugo Moura pensar. Ele tá olhando para a bola, pensando, vou me livrar dela de qualquer maneira. E ele faz o passe justamente onde o Estevão antecipa. E aqui que é o grande erro. O Hugo Moura cai no chão, não tem tempo de recuperação, o Richard Rios está na frente, a zaga do Vasco está toda desguarnecida, o Luiz Gustavo estava voltando para dar linha de passe, então você tem o Vasco totalmente desarmado, João Vitor lá em cima, na ponta da grande área direita, Paulo Henrique aberto provavelmente na linha do meio campo como um ala, e você tem o Vitor Roque com esse espaço todo aqui em verde, só ele e o pontinho laranja, que é o nosso goleiro Léo Jardim, e a gente facilitou, querendo ou não, a vida do Vitor Roque, que desencantou finalmente ali pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, fez o seu gol, e querendo ou não, foi um gol dado de bandeja por uma saída de jogo que, na minha visão, foi totalmente evitável, até mesmo depois de ser feita, tá? Não digo que o Vasco poderia... mas é muito fácil falar, engenheiro de obra pronta, era só o Vasco ter rifado a bola, quem ia prever isso acontecendo? Não estou falando disso. Eu acho que as decisões poderiam ter sido tomadas mais rapidamente, visando esse cenário. Você viu o Richard Rios correndo muito, fazendo uma pressão extremamente elevada e forte para cima de você nesse momento? Ou você gira o corpo e dá o passe rápido, e aí também depende da leitura do zagueiro, que não ocorreu, ou você zera a bola, que também não ocorreu. Então eu acho que tiveram coisas nesse modelo de saída de bola que não bateram nesse momento. A que fator a gente pode aplicar isso? Eu não sei se porque o Luiz Gustavo estava ainda frio no jogo, questão de saída de bola, não sei se o Hugo Moura se dispersou por um tempo, eu acho que não cabe a gente discutir isso no momento, eu acho que a gente deve analisar aqui os fatos. O Hugo Moura tomou uma decisão, virou o corpo para um lado, daí, a partir disso, ele tentou segurar ao máximo para que o Vasco conseguisse sair daquela situação bem, já saindo para jogar, e tentou segurar ao máximo a saída de bola, ter sangue frio, mas acabou que aconteceu o que pode acontecer com qualquer outro time que faça uma saída de bola dessa. Ainda mais jogando contra o Palmeiras, que tem uma pressão muito bem encaixada. A gente falou na live de ontem, é um time que já treina com o mesmo treinador há muito tempo. Então, a pressão deles é super bem encaixada e o Vasco caiu na pressão do Palmeiras, não conseguiu recuperar, digamos assim, um cenário também extremamente complicado de recuperar, acho que nenhum time nesse quesito aqui conseguiria se recuperar. E teve até uma fala do Felipe Melo no pós-jogo lá no canal de transmissão ontem, que vocês sabem qual é, sobre essa saída, que muita gente comentou sobre a saída do Diniz e tudo mais, e ele comentou que a saída do Diniz ela é muito... como é que eu posso dizer? Ela é muito mais treinada, ela precisa muito de treinamento, eles treinavam 2-3 horas por dia, só saída de bola, para você ter a confiança no atleta, e obviamente ele é um cara que fez parte do sistema do Fernando Diniz, o que, querendo ou não, dá muita propriedade para ele falar, acho que eu não vou ter mais propriedade do que isso, mas é um tempo que no momento a gente não tem, e se o Fernando Diniz for implementar esse tipo de saída de bola agora sem tempo, por exemplo, sem 2-3 horas para treinar só saída de bola, como é que será que vai ser? Então, não estou falando que não vai dar certo, até porque já não deu certo no Fluminense, já não deu certo em outros clubes, uma vez ou outra saída de bola, assim como já deu certo. Então, não estou aqui para julgar exatamente se esse tipo de coisa vale ou não para o treinador e para os jogadores, porque isso a gente já conversou na live, mas fica a reflexão em relação a tempo para treinar e o que o time apresenta hoje. Beleza, rapaziada? É isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, caso você tenha assistido. Segue aquele protocolo que eu falei lá no começo do vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, curte e compartilha. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.